paz do Senhor Jesus, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Chamados à Liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, vamos permanecer firmes e nunca mais seremos submetidos a um jugo de escravidão. Vamos viver pelo Espírito e de forma alguma satisfazer as vontades da carne. Somos guiados pelo Espírito Santo e não estamos debaixo da lei. Por isso, a nossa vida é em amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode praticar sem moderação. E aos que amam a série do The Chosen, estamos aí aguardando a 5ª temporada que está por chegar. E claro, a gente vai revendo as temporadas passadas, eu pelo menos amo. Já assisti do Natal para cá, eu comecei de novo e já vi a 1, a 2, a 3 e a 4 e a gente vai revendo e revendo, porque afinal a palavra de Deus é viva e cada vez que a gente vê, a gente descobre algo novo. E não só ficar pelo que a gente assiste na série, não. Eu não sei vocês, mas sempre que eu termino de assistir, eu corro para a Bíblia e vou conferir tudo aquilo que eu vi, o que realmente aconteceu, se era realmente daquela forma, porque assim faz muito bem para a gente visualizar, né, a cena, o que acontecia ali, ter uma noção de como os discípulos agiam entre eles, como era o dia a dia. Isso tudo traz mais vida à palavra, não sei vocês, mas eu senti assim, não que a palavra por si só não tenha vida, não é isso, mas em questão de compreensão, da gente entender o que realmente se passava. Para mim, pelo menos, sempre foi muito vago, muitas coisas que eu li ali, a minha imaginação era algo assim muito distante, eu tentava buscar lá pelo que eu já tinha de conhecimento, pelo que eu já tinha visto nos filmes a respeito dos judeus, a respeito, né, daquela época, o que eu ouvi. Mas você formar na sua mente algo assim, só de que ouviu falar é muito difícil, né? E ali a gente está vendo no dia a dia como que era o costume deles. Claro que nem tudo ali está 100% o que a gente vê na nossa Bíblia, mas no geral é sim muito abençoador, traz sim a gente com uma conexão muito maior com o nosso Senhor Jesus. A gente consegue entender a simplicidade dele, que a Bíblia sempre menciona, mas a gente, nos filmes antigos, né, que creio que todos já assistiram algum filme a respeito de Jesus, ele sempre parecia uma pessoa muito séria, fechada, e falava assim sempre com, né, muita rigidez, passava até um certo medo para a gente de aproximar. Né? E esse Jesus agora chega assim alegre e brinca com as pessoas e sorri. Então, como o próprio Paulo nos instrui, né, a gente precisa observar todas as coisas e reter aquilo que for bom. E eu tenho procurado colocar essa prática dentro da série do The Chosen. Assisto sim, indico sim, é maravilhosa. Ela nos aproxima sim do Pai, ela nos aproxima da palavra, ela nos faz dar sede de lermos mais, de entender mais, porque afinal de contas, eu e você também somos escolhidos, por isso que nós estamos aqui nesse canal, né? Aquele que não é escolhido não vai ficar porque vai achar o canal meio entediante, meio, né, algumas coisas, isso aí é cobrado demais, eu acho que não é bem dessa forma. Tudo bem, tá no tempo de cada um, chega uma hora que a gente amadurece, a gente entende. Em algum tempo eu também pensei assim, nossa, o evangelho às vezes é radical demais, é extremista demais, nossa, não precisa tanto. Mas aí, Senhor Jesus, com todo amor, com todo carinho, né, Ele vem, nos proporciona experiências nem sempre agradáveis, mas que no final todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. E a gente se quebranta e a gente entende que sim, a palavra de Deus tem que ter zelo, tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Né? O nosso tempo está chegando e o que a gente mais quer é estar junto desse Jesus tão maravilhoso. Lógico que não vai ser o personagem, né, do Jonathan, mas a gente sabe que tem um Jesus lindo e maravilhoso nos aguardando, amoroso, que está torcendo por nós, que já sabia das nossas fraquezas, das nossas quedas, de tudo que a gente faz e pensa, poxa vida, eu acho que eu ando meio oscilante,
eu acho que eu não sirvo mais para o Evangelho. E a série The Chosen vem mostrando isso com tanta humildade, né? Tanto para Pedro quanto Maria, né, de Magdala, que teve ali uma recaída e o Senhor Jesus manda buscá-la. Então, assim, a gente vê o amor dele, que é infinito, que a gente não consegue compreender, e a gente se sente, sim, mais amado, mais próximo desse Jesus tão amoroso, que já sabia de todas as coisas e por isso nos escolheu, por causa da nossa simplicidade, do nosso coração, que apesar de errar, a gente reconhece, a gente se quebranta, a gente pede socorro e a gente volta para os braços dele, né? E a gente vai ver um pouco dessas coisas hoje aqui, mas agora eu quero compartilhar com vocês uma parte, né, do muito que a gente tem para falar. Eu acredito que isso não vai ficar só num vídeo, vai virar uma série. Mas eu quero compartilhar isso com vocês, o que o Senhor for ministrando no meu coração hoje. Eu vou gravando tudo de uma vez e talvez eu venha liberando em partes, né, para não ficar muito longo o vídeo. Então, para hoje, eu quero que vocês prestem atenção nessa cena aqui, olha, vamos ver. E tudo parece areia. Numa inundação. As coisas que eu achei que eram verdadeiras. Está com problemas? Você acha que coisas impossíveis podem acontecer? Que anulam as leis da natureza? Já viu algo milagroso? Mateus! Meu mundo inteiro. Tudo que eu pensei que sabia. E se estiver errado? Eu acho que você deve ir. Ai, é lindo, né, ver esse quebrantamento, essa sede que Mateus já está por Jesus. Você entendeu o que está acontecendo com ele, por que Jesus olhou para ele daquela forma. A gente também às vezes sente assim, né? Por que Jesus olhou para mim? Eu não estou entendendo por que ele me escolheu. Mas a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre isso. E o que eu queria começar a compartilhar com vocês é, alguns de vocês já estão aqui no canal, né, algum tempinho a mais, outros estão chegando agora. E o que eu queria compartilhar com vocês é, né, para quem ainda não sabe, eu tenho diagnóstico, né, de TDAH e de autismo de nível 1. Então, o Mateus é autista, ele é bem agitado, assim, tem bastante estereótipos, né? Então, mas a gente consegue se enxergar em algumas atitudes, né, de Mateus. Eu gosto muito desse personagem. Ah, mas a Bíblia não fala que ele tinha autismo. Né? Depois a gente vai falar um pouco sobre Tiaguinho também. Eu vou falar algo lá sobre o Tiaguinho quando pede para ser curado. Algumas pessoas falaram assim, não sei como é que você consegue ficar vendo isso, é cheio de mentiras. A Bíblia não fala que Tiaguinho tinha uma deficiência. Né? Então, assim, vai ficar pro próximo vídeo, mas desse aqui eu quero falar sobre Mateus. Eu me vejo em algumas questões ali, bastante questões. Eu me vejo em Mateus, eu me vejo muito em Maria de Magdala, a forma de que ela foi redimida. Né? Eu tenho aqui no canal também, vou deixar aqui embaixo na descrição. Depois, se você quiser assistir, assiste lá. Como foi que Jesus me buscou, né? Eu já havia ido e voltado algumas vezes, mas a última vez que eu saí, ele foi lá de novo, me buscou e tem aqui no canal. Eu tenho esse testemunho, depois vocês veem lá. Mas a respeito de Mateus, né, essa cena em particular, a gente vê ele muito confuso, porque algumas coisas na mente de uma pessoa com autismo não tem clareza. A gente vê que Mateus é um personagem que ele é muito inteligente, né? A mãe dele conversa com ele, fala que ele sempre foi uma criança diferente, de poucos amigos, porque ele é julgado assim estranho, né? Esquisito, as pessoas não querem estar perto. E ele próprio se afasta, a gente vê ele amassando aquele lencinho o tempo todo, ele não gosta de abraço. São coisas dentro da mente que a gente não entende o porquê que a pessoa reage assim, mas tudo bem, é só respeitar o jeito dela. A gente vê no decorrer da série, né, que os outros discípulos, quando começam a entender essa particularidade de Mateus, eles respeitam.
eles vão se abraçar, de repente eles olham para Mateus, não, tudo bem, você fica aí vai, abraça outro e abraça, porque já sabe do jeito dele. Então eu acho que isso é algo que passa muito assim para os nossos dias de hoje, né? Essa questão do respeito que tem faltado tanto hoje no mundo, mas ali vem mostrando essa simplicidade deles, apesar das suas diferenças. Eles se amavam, eles se protegiam, eles estavam sempre juntos e eles se respeitavam. E nessa cena em particular, eu vejo ali Mateus questionando, né, com a mãe por que disso, porque daquilo ele não consegue externar claramente o que está deixando ele confuso, mas ele fala algumas palavras do que está vindo na mente dele, do que tá deixando ele assim, sem entender as coisas, e a mãe não, nem a mãe dele conseguiu perceber direito o que estava acontecendo com ele. E às vezes eu me vejo assim, né? Não tanto como Mateus, mas nessas mesmas questões. Às vezes eu vejo situações ao meu redor, e eu fico tentando entender o porquê daquela atitude, por que a pessoa falou daquele jeito, por que, assim, sabe, eu não consigo mesmo entender. Aí eu tento, olho para a pessoa, eu olho para o que eu fiz, eu olho para a minha pergunta, e eu não consigo ver nada demais. E às vezes as pessoas falam comigo, você não pode ser assim. Só que as pessoas não entendem. Elas, sabe, olham assim, poxa, você já é maduro, você já devia ter aprendido a lidar com isso. Você pode melhorar. É só orar. Gente, o que a gente mais faz nessa vida é orar. Fala, Senhor, a gente não aguenta mais ser inconveniente, ser inadequado, falar coisas fora de hora. Você está no meio de uma conversa, de repente você solta uma frase que você... Aí é um silêncio, você fala, ai, dei mancada de novo. Sabe, isso não é legal. Isso acaba resultando em quê? Nos traz uma certa rejeição à socialização, né? De um tempo para cá eu tenho evitado socializar, porque eu vou, me preparo e eu penso, não fala nada, é só não falar nada, fica quieta, só observa, não fala nada que você não vai dar nem fora. Só que aí quando a gente começa a falar, abre um leque na nossa mente. E são muitos pensamentos, né? E aí quando, gente, alguém chega para você e fala assim, mas é só sentir do Espírito Santo que esse negócio aí também vai ser controlado. Mas, gente, eu busco e não é de hoje. E eu sei que eu preciso estar com a minha lamparina acesa, eu preciso estar com a minha lamparina cheia de azeite, porque se ela se apagar e o noivo vier, eu fico. Eu conheço a parábola das 10 virgens e eu procuro ser uma das 5 prudentes. Então eu busco e eu peço, e às vezes causa dor, porque as pessoas não compreendem que você já está numa busca que, vamos dizer assim, né, é o meu limite. Mas as pessoas estão sempre exigindo que você esteja acima do seu limite. E não dá, sabe? Não dá. É algo que é nos imposto e nos cobrado desde a nossa infância, quando você começa lá no jardim de infância. Então, assim, vão te rotulando, sabe? Isso foi a vida toda. Então, assim, se você, né, tem alguém próximo de você que tem uma deficiência, se coloque no lugar dessa pessoa. Faz algo de acordo com o que vai facilitar para aquela pessoa e não que aquela pessoa vai ter que se esforçar para se igualar a todo mundo. Ela não quis ser assim, ela nasceu assim. E as pessoas fazem parecer que é tão simples, né? E é algo que a gente vem lutando a nossa vida toda e a gente já tentou de tantas formas, a gente só se frustra porque a gente não consegue, porque tem uma limitação. E eu vou falar um pouquinho depois sobre isso lá no vídeo do Tiaguinho, quando ele pede para Jesus para ser curado. Então fica aí, ó, não perde o próximo vídeo não. Essa cena de Mateus, eu acho que ela vem deixar isso bem claro pra gente, nessa questão de pessoas que às vezes são confusas no seu modo de entender, no seu modo de pensar, e não são compreendidas. Nem a mãe de Mateus ali conseguiu compreender, né? Por isso que ele ficou ali agitado, por fim a mãe pediu até para ele se retirar, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. A série do The Chosen não é sobre o Mateus, sobre o João, sobre o Tiago, sobre Pedro, não. É sobre mim e sobre você, onde nós ainda continuamos sendo escolhidos pelo Senhor. Eu sou uma escolhida, você é um escolhido, assim como Mateus um dia foi escolhido, Maria foi escolhida, João foi escolhido, nós somos escolhidos.
Então, que a gente possa se enxergar a nossa limitação, né, dentro desses personagens que na verdade estão ali representando a mim e você. Cada um com a sua limitação, cada um com a sua deficiência, mas que o Senhor tem palavras de vida para mim e para você também. Ele nos escolheu independente, ele já sabia das nossas limitações, mas ele nos escolheu. Isso não nos faz menores. Nessa série do The Chosen, ela me ajudou muito a eu me conhecer, me entender e entender que apesar das minhas limitações, sim, o Senhor me ama e Ele quer me usar dessa forma. Então Deus te abençoe, até o próximo vídeo.